tarde, né? Continuar nosso estudo aqui sobre a introdução, principalmente o livro dos Espíritos, né? Então vamos fazer a nossa oração de início para que a espiritualidade presente aqui possa nos auxiliar, nos ajudar com boas intuições, que esses nossos amigos espirituais que também vêm aqui estudar conosco, né? Que nós temos amigos espirituais que vêm aqui estudar, porque eles também necessitam desse estudo para continuar a evolução dele lá no plano espiritual. E vamos dar início então à nossa oração. Obrigado, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade, amado Mestre. Obrigado, espiritualidade. Me dá condições de estar aqui estudando, aprendendo, evoluindo. Muito obrigado por essa oportunidade. E sendo assim, Senhor, vamos dar como iniciado esse nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, conforme foi dito, nós vamos fazer esse estudo do Livro do Espírito, começando pela introdução, que parece que não, mas tem coisas muito importantes ali, principalmente do início do Espiritismo, como foi feito, né? Claro que nós estamos dando uma passada rápida, não estamos indo profundo, né? Porque tem pessoas ainda que não conhecem a doutrina espírita, talvez através do meu vídeos estão gostando, querem continuar, né? Então nós temos que ir com muita calma e devagar. Então vamos começar aqui. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médio, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira as comunicações se tornaram mais rápidos, mais fáceis e hoje mais completa. Hoje é esse o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto o número de pessoas dotadas dessa aptidão, e muito considerável, e cresce todos os dias. Finalmente a experiência deu a conhecer muitas outras variedades de faculdade mediadora, vindo-se saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pelas palavras, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos. Isso é, sem o concurso da mão dos médiuns, nem o lápis. Então, após aquela descoberta, né, das mesas e cadeiras girantes, né, descobriu que existia algo por trás daquilo, uma inteligência, né, um ser inteligente, uma consciência. E descobriram, né, que mais tarde, a pedido deles mesmos, dessa espiritualidade, que como foi dito através das pancadas, das letras que se formavam, então conseguiram se formar perguntas e a mesa, através das suas batidas, respondiam, né? Eles pediram para que se usasse uma cesta e acoplasse nessa cesta um lápis, que eles iriam, né, mandar mensagem, né? Então, fazendo isso, esses irmãos que estavam ali na mesa, né, colocavam a mão sobre a cestinha e no movimento eles escreviam as palavras, frases, começou ali a psicografia, né? Então descobriu-se que existia essa aptidão de psicografia, como também descobriu que existia outras aptidões, como a audição, como a psicofonia, né? Como a clarividência, como a intuição, né? Como os efeitos físicos. Foram se descobrindo porque os espíritos começaram a revelar, né? Então, após as cadeiras e as mesas, foi a vez das pranchetas. Depois das pranchetas vieram outros dons, né? Então vamos continuar aqui. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium na resposta e a parte que mecânica e moralmente pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo porque a cesta se move sob a influência do médium, a pena lhe impondo entre os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qual o movimento daquele objeto.
Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam justamente a mão sobre a cesta. Foram preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos para que pudesse estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato não menos singular ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia. Conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se de um determinado espírito, todas as vezes que ela volta a escrever. Fora necessário, pois que os médios se houvessem exercitado em dar sua própria caligrafia. 20 formas diferentes, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. Então, quando descobriu que se usava as pranchetas para fazer aquela psicografia, né, também houve um problema, porque ali, às vezes, 2, 3 pessoas que botavam a mão nessa cesta. Então, eles tinham que estar em concordância de pensamento, porque um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Mais um fato importante, né, é que a gente poderia se atentar para isso. Ou seja, tinha que ser uma coisa dos espíritos mesmo, porque se fosse eu pensar com outra pessoa, eu iria puxar para um lado, o irmão iria puxar o outro, e ia ser um negócio estranho. Para você ver como aquilo ali era realmente os espíritos que faziam, porque eles conseguiam fazer aquilo fluir normalmente. Apesar das pessoas, né, dos médicos que estão ali, cada um está com um pensamento. Mas eles tinham o total controle da situação, os espíritos, né? Os médicos poderiam até tentar puxar para um lado, mas eles controlavam, né? Ou seja, naquela época, a espiritualidade conseguia, né, dominar os médios, porque era um médium que inconsciente. Então eram médios que realmente se entregavam, eles não tinham domínio de nada. Por isso que, mesmo estando com 2, 3 médios ali agarrados naquela cesta, eles faziam o que tinham que ser feito, porque era a espiritualidade que comandava. Em certos casos, a resposta revela tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprime esse pensamento tão elevado, tão sublime, que não pode emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir, derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer-se, cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como adera os próprios espíritos. Né? Então, os espíritos, né, eles estavam ali, né, com o cunho de ajudar. Então, as pessoas ficavam pensando, eles estão dentro dessa humanidade, fora dessa humanidade, o que é isso? Porque estava no começo ainda, eles ainda não tinham se revelado totalmente, não, eles estavam ainda como que eu vou dizer, se revelando para a humanidade, né? Essas inteligências, depois que nós vamos descobrir que nada mais foram do que humanos que estiveram aqui, né, e retornaram para a parte espiritual. E lá eles continuaram, né, a se comunicar, a se manifestar. Eis, pois, o efeito patente que se produz fora do ciclo habitual das nossas observações, que não ocorre misteriosamente, mas ao contrário, a luz meridiana que toda a gente pode ver e comprovar, que não constitui privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa
e do momento que denota a ação de uma inteligência e de uma vontade, sai do domínio puramente físico. Muita teoria foi engendrada a este respeito. Examiná-la-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pela inteligência, que se manifesta e vejamos que eles nos dizem. Né? Então, meu irmão, olha só, quando essa espiritualidade resolveu, né, se manifestar para entrar em contato com a humanidade, isso não era coisa nova. Isso já veio de milênios de anos, só que ficou um tempo esquecido. Na época de Moisés, né, ele mesmo, através da lei, proibiu qualquer contato do ser humano com a espiritualidade. Ele proibiu cartomancia, quiromancia, proibiu se consultar com os espíritos. Eles proibiu tudo. Então, essas coisas foi ficando esquecidas. Mas houve um momento, né, que foi necessário retornar à volta dessa comunicação, dessa nossa, como é que eu vou dizer, dessa nossa interação com os espíritos, com o mundo espiritual. Porque nós precisávamos, né, continuar a nossa condição evolutiva. E nada mais do que a espiritualidade vir nos ajudar. Porque o mundo estava muito desacreditado, muito mesmo, né? O mundo estava, vamos dizer assim, sem direção. E um fato muito engraçado, né? Engraçado não, é até importante falar isso, que o espiritismo dentro da Europa não tem tanta força como tem aqui dentro do Brasil, né? Interessante, né? E o motivo é simples. Em 1804, se eu não me engano, quando Kardec nasce, né? Quando Kardec vem isso, e Kardec já tinha um planejamento lá em cima, lá, dele ser o codificador, né, do espiritismo, desses livros, né? Nesse mesmo ano, Napoleão Bonaparte, ele é proclamado imperador da França. E Napoleão também veio com a missão de unificar a Europa. Mas unificar a Europa através da paz, né? Através do diálogo. Então Napoleão, ele errou, que ele tentou unificar a Europa através da guerra. Ele tentou se proclamar imperador de toda a Europa. Então tentou conquistar a Europa através da guerra, da força. E como que se o espiritismo iria iniciar com o nosso irmão Revail, né, que é o Allan Kardec, um francês, como que ele iria divulgar o espiritismo dentro dessa Europa, né? Como iria se expandir? A espiritualidade, sabiamente, fez o quê? Já tinha preparado o Bezerra de Menezes, que foi o Bezerra de Menezes que trouxe para o Brasil, né? que dentro do Brasil divulgou a obra de Kardec. Então, veja como é que a espiritualidade já estava preparando esse trabalho espiritual, né? Quer dizer, Kardec nasce em 1804, se eu não me engano, em maio, né? Não sei se foi em maio ou janeiro, eu sei que foi em 1804. E logo, nesse mesmo ano, proclama-se Napoleão Bonaparte como imperador. E como imperador ele quis conquistar a Europa através da força da guerra, né? Que ele foi um estadista, Napoleão. Aí o que ele faz? Tenta conquistar. Kardec, francês, começa a querer divulgar o espiritismo.
Pô, como é que a Europa vai aceitar um francês divulgando o espiritismo? A espiritualidade, já sabendo disso tudo, o que a espiritualidade faz? Prepara a Bezerra de Menezes. Aí Bezerra de Menezes, dentro do Brasil, é um dos maiores divulgadores da obra de Kardec, das obras dos espíritos, né? Então, é um trabalho de planejamento, de organização do mundo espiritual, né? Então, lá tem organização, tem disciplina, tem planejamento, coisa que nos faltam aqui no plano físico, visto que tem muitas casas espíritas aí que sempre é confusão, a discussão, um aceita isso, outro não aceita aquilo, porque não tem planejamento e não tem organização, né? Mas a gente precisa entender uma coisa, que as pessoas estão conseguindo estudar, aprender, ter seu autoconhecimento, ter sua evolução, sem estar dentro de um grupo espírita hoje em dia, né? É importante a pessoa perceber isso. As coisas estão se mudando porque a espiritualidade também já percebeu isso, que está difícil, né? Não é, por exemplo, você vai para uma igreja, tem o tal do dinheiro, né? E a gente sabe que a espiritualidade não trabalha com dinheiro não, gente. Trabalha com dinheiro não. A espiritualidade não trabalha com dinheiro, aprendam isso. Tem suas obras sociais, quem tem que ter as obras sociais somos nós humanos. Nós humanos. Então qualquer trabalho espiritual, qualquer estudo, tem que ser gratuito, gente, dentro de uma casa espírita. Quem cobra está errado, né? Se você for cobrar para fazer alguma coisa dentro de uma casa espírita, né? Você dá um curso, um estudo, né? Não é que a casa vai ser punida, mas a pessoa que está dando o curso e cobrando um conhecimento espiritual, isso vai ser cobrado dele mais tarde, né? Eu vejo pessoas agora querem dar curso, aí querem cobrar. Eu não digo assim, eu concordo com a pessoa se locomover de uma cidade a outra, ter uma ajuda de uma passagem, de uma alimentação, de um hotel, concordo, né? As pessoas têm que entender que a palavra de Deus não pode ser vendida, né? Se tiver uma casa espírita que cobra para fazer um trabalho, para fazer isso, pula fora. Não é justo fazer isso não, tá bom? Então assim nós ficamos aqui por mais um estudo, né? Espero que seja de reflexão, que a gente entenda a missão do espiritismo, a missão do pessoal que trabalha com essa parte, né? E sendo assim, vamos fazer a nossa oração agora de encerramento, né? E agradecer essa oportunidade, tá bom? Obrigado, bom espírito presente aqui, obrigado meus amigos espirituais, por essa oportunidade de estar falando, de estar explicando um pouco mais sobre a nossa doutrina, sobre a doutrina espírita, né? A doutrina que nos foi dada, e que nós possamos estar sempre aqui atento e aberto a novas descobertas. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é.